1 Timóteo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos seis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Amém? Mais um instante de oração. Senhor, esta é a tua palavra. Não é a minha, não é a nossa, mas é a tua palavra. Então, segundo, Pai, a tua vontade e o teu plano, fala conosco, Senhor, nesta noite. Viemos, Senhor, para ouvir a tua palavra. Viemos necessitados, Pai. Sonda a sede do coração desse irmão, a sede do coração dessa irmã, Pai. E fala conosco. Pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Aqui nós vemos Deus usando o seu servo para dar instruções acerca da adoração. Nós vemos o Senhor planejando ali uma grande expansão do seu trabalho através da igreja, expansão do nome de Cristo. E para que isso acontecesse, Deus ele usa o seu servo para trazer à tona a maior necessidade da igreja. Quando nós pensamos em crescer como igreja, quando nós precisamos em crescer de uma forma geral, em expandir, em ir além, em ultrapassar os limites que temos hoje, nós precisamos primeiro nos certificar de que temos uma base bem estruturada. Porque se eu não tenho uma base bem estruturada, e mesmo assim por uma ansiedade eu desejo fazer as coisas crescerem e se expandirem, eu estou provocando a minha própria frustração. Porque eu não vou dar conta de sustentar aquilo que em seu início, em sua raiz, não está bem fundamentado. O desejo de Deus, o plano de Deus, era que a igreja, ela viesse crescer. Só que antes disso, a igreja ela precisava se estruturar espiritualmente. A igreja precisava resgatar a sua base. Porque senão o crescimento seria um crescimento insustentável. Nós vemos em outra passagem o Senhor ele falando com o povo. O povo ali desejando construir um templo. Vamos construir um templo para Deus. Vamos fazer isso para agradar ao Senhor. Então edificamos um templo, construímos um templo para que Deus ele possa fazer morada nesse templo. Só que a palavra mostra que Deus ele não aprova a construção do templo. E por que Deus naquele momento não aprova a construção do templo? Nós estamos falando de pessoas que estavam voltadas para os seus interesses. Pessoas que estavam talvez ali vivendo de forma automática. E o templo naquele momento para elas era muito mais uma forma de elas tirarem um peso de suas consciências, de dizerem: eu estou fazendo algo para Deus. É como se estivessem preocupados com as suas vidas, preocupados com o que querem, com o que desejam, com o que planejam, mas ainda dizem servir ao Senhor. E como uma forma de mostrar que serviam ao Senhor no automático, elas desejam construir um lugar para Deus, sem a direção de Deus, sem o propósito de Deus. E Deus ele não aprova. E se nós formos pensar, mas por que Deus ele não aprova a construção de
um lugar onde ele poderia ser adorado, onde talvez essas pessoas elas pudessem voltar à primeira comunhão, voltar àquele primeiro contato e sair daquele automático, daquela ansiedade em que elas estavam vivendo. Antes de construírem o templo, Deus ele queria que aquelas pessoas se tornassem templo. Porque se elas não se tornassem um lugar onde o Senhor habita, se elas não mudarem a sua conduta, a sua vida, a sua entrega, o templo que elas viessem a construir seria apenas um lugar vazio, um lugar cheio de pessoas que não estão ali por inteiro. E Deus ele quer que nós venhamos rasgar os nossos corações diante da sua presença, reconhecer as nossas misérias, a nossa necessidade, porque a nossa alma em nosso interior ela está gritando com sede. A nossa alma tem sede de Deus, a nossa alma tem sede de Deus, e às vezes tentamos sufocar a ausência de Deus em nossas vidas e suprir a falta do Senhor com coisas que não podem nos preencher, com coisas que não podem nos aliviar e que nos trazem a falsa percepção de que quando eu tiver tal coisa ou fizer tal coisa, aí vai dar tudo certo. Eu só estou triste nesse final de ano porque eu não recebi a bênção que eu queria, porque eu não recebi a vitória que eu queria. E eu estou muito triste, eu estou muito preocupado, eu estou muito frustrado com Deus em meu coração. Mas talvez o que te deixe triste, o que te deixe frustrado, as necessidades com a sua presença. Quando você está em comunhão com Deus, quando você é íntimo de Deus, quando você está entregue, quando a sua vida está no altar de Deus, você pode não ter muitas coisas, você pode não ter muitas pessoas, você pode não ir a muitos lugares, mas você em seu coração tem algo que te aquece, tem algo que te acalma, tem algo que aquieta a tua alma e faz você se sentir preenchido, vivo e cheio de paz. Quando nós temos a presença de Deus, nós conseguimos descansar. E a presença de Deus não é algo que você consegue de qualquer maneira. Às vezes, se nós não vigiarmos, nós podemos agir como esse povo e falar: eu vou construir um templo para Deus, eu estou fazendo tão pouco. Levantar um templo. Só que Deus ele não quer que você faça grandes sacrifícios. Deus ele prefere a sua obediência. Deus ele não quer grandes ofertas sobre o seu altar. Deus ele quer que a nossa vida seja a nossa oferta. Quando nós oferecemos coisas para Deus, ao invés da nossa vida, nós estamos longe, estamos fazendo como esse povo, dizendo: vou levantar um templo, vou levantar um templo. É como se estivéssemos tentando nos enganar. Deus ele quer que você exerça o seu ministério com qualidade. Deus
Deus, Ele quer que você louve de verdade. Deus, Ele quer que você pregue com todo o seu coração. Deus, Ele quer que você cultue com o coração aberto. Deus, Ele quer que você e sua casa tenha sede e você busque pela palavra. Deus, Ele quer ver você sentindo falta dEle e buscando orar para ter a presença, não para pedir coisas, mas para ter a presença. Quando estamos longe de Deus e estamos apenas levantando templos, nós começamos a nos enfadar com as nossas orações. Mas parece que eu estou sempre repetindo a mesma coisa e Deus não faz. Mas parece que eu peço e Deus não me ouve, Deus não me responde. E eu estou cansado de pedir, eu estou cansado de repetir. Só que oração não é só para nós pedirmos. Oração não é só para nós colocarmos as nossas necessidades diante dEle. Oração é relacionamento. Eu oro não porque eu tenho algo novo para pedir. Eu oro porque eu preciso sentir a presença de Deus para eu ter paz. Eu oro porque quando o mundo me rejeita e eu dobro os meus joelhos, eu sinto o amor de Deus. Eu oro porque quando eu estou cansada em meu coração e aflito por tudo que eu estou vivendo, eu chego na presença de Deus e eu sinto o Senhor me abraçando e me renovando. Oramos para senti-lo, oramos para vê-lo, oramos para conhecê-lo. E é essa instrução que é dada aqui. Antes de tudo que vocês possam fazer ou oferecer, eu recomendo que vocês façam súplicas, orações, intercessões por todos os homens. Orem por pequenos, orem por grandes, orem por todos. O Senhor estava dando a seguinte instrução para a igreja: cuide da base. Cuide da base através da oração. Uma igreja em oração é uma igreja que tem direção, que tem visão, que tem estratégia. Uma igreja em oração é uma igreja onde conseguimos ter comunhão uns com os outros. Uma igreja em oração é uma igreja que tem o amor de Deus em seu coração. Quais são os 2 grandes mandamentos? Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque toda a lei se resume em 2 grandes mandamentos. E quando eu estou dizendo para Deus: Senhor, receba o meu tempo de dedicação apenas para a construção do templo, mas mesmo quando eu estou construindo o templo, eu estou voltado para as minhas preocupações. Quando eu estou teoricamente trabalhando para Deus, eu estou longe de Deus, eu estou com o pensamento lá na minha casa. Eu estou preocupado com a hora de voltar, porque quando eu voltar, eu estou preocupado com o que vai acontecer amanhã. Amanhã é segunda-feira. Eu estou preocupado com como vai ser o meu final de ano. E quando nós paramos para sentir a presença de Deus, e quando paramos para buscá-lo, para encontrá-lo, quando paramos para nos relacionar com Ele, porque se nunca temos tempo
Que vida vazia, que vida sem propósito, que vida triste. A vida sem a presença de Deus, a vida sem tempo para Deus. Como é que nós podemos esperar que sente a presença de Deus, ou quando você conhece uma pessoa cheia da presença de Deus? Não é bom falar de Deus, não é bom ouvir falar de Deus. Deus, Ele quer que nós venhamos estar sempre ligados com Ele, o colocando à frente do nosso trabalho, o colocando à frente dos nossos estudos, o colocando à frente das nossas necessidades. Deus, Ele precisa ser o primeiro. Este é o grande mandamento. Porque se eu digo que eu amo a Deus, mas eu também digo que se alguém mexer com o meu filho, aí a coisa muda. Então eu não amo a Deus. Se eu digo que eu amo a Deus, e aí começam a haver contendas, discussões, competições. Então são esses contra aqueles. E eu vou orar para Deus mostrar para aquela pessoa que ela está errada. E eu vou fazer isso para provar que eu sou uma pessoa que age da forma correta. E aí vira uma guerra, às vezes dentro da própria igreja, onde a postura do cristão deixa de ser de cristão e ela se assemelha à postura de um feiticeiro, onde as minhas orações são contrárias, onde o meu desejo ele deve prevalecer. Deus, Ele quer que nós venhamos nos abrir. Deus, Ele quer que nós venhamos nos voltar para Ele, igreja. Não somos nós mesmos. O nosso propósito é contribuir para que a obra do Senhor cresça. E para isso precisamos estar com as nossas bases fortalecidas, em oração, buscando, para que não haja espaço para o mal, para que as ofensas não invadam, não atinjam o nosso coração. Porque quando você está na carne, você fica irritadiço, tudo te ofende, tudo te provoca, tudo você quer revidar, tudo você quer fazer do seu jeito, tudo você quer mostrar. Agora quando você está no Espírito, vem, mas não entra. Quando você está em oração, a presença de Deus ela se faz como um escudo sobre a sua vida. E aí a igreja firme e forte em comunhão com Deus, ela levanta as suas mãos santas, sem ira e sem contenda, mãos santas de quem está intercedendo, de quem está em comunhão, de quem entende que não é bondoso por si mesmo. Só a única bondade que existe em nós é a presença de Deus, e se ela sair, nós nos comportamos como pessoas carnais. O Senhor, Ele fala aqui através do seu servo: há um só Deus e um só mediador entre os homens de Deus, entre os homens e Deus. E eu fui designado como pregador e apóstolo. Ele está dizendo: a minha missão de vida é anunciar isso, porque Deus Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem
ao conhecimento da verdade. Deus, Ele quer te usar para alcançar outras pessoas. Só que você só vai ter força para fazer por outro se você estiver sendo suprido e nutrido por Deus no seu particular. É só a presença de Deus para nos ajudar. É só a presença de Deus para nos alegrar. É só a presença de Deus para nos curar, para nos fortalecer. O Senhor me revela que Satanás tem tentado matar pessoas. E o Senhor não fala de morte física, mas de morte espiritual. Esse ano foi um ano onde parece que para você as coisas do céu ficaram mais pesadas. Fazer a vontade de Deus ficou mais difícil. Deu vontade de largar a obra do Senhor. Deu vontade de renunciar. Deu vontade de parar de pregar, de tocar, de cantar. Deu vontade de parar de vir cultuar. Mas em nome de Jesus Cristo eu creio. Hoje o Senhor, Ele desfaz o laço do diabo. E Ele ressuscita no seu interior aquilo que já se perdeu. A sede que você não tem mais, ou melhor, que você não tinha mais, porque agora ela vai voltar. A chama no teu coração de fazer a obra, da obra estar em primeiro na sua vida, de Deus ser o primeiro em seu coração, do plano de Deus ser o teu plano. Ao invés de você ficar planejando e sonhando sozinho e querendo que Deus faça do seu jeito, eu creio que Deus hoje está restaurando propósitos, restaurando vidas. Deus hoje está nos ensinando outra vez a servi-lo. Deus hoje está nos restaurando a posição de servos, para que Ele possa ser exaltado e nós, enquanto igreja, venhamos cumprir com a nossa missão e glorificá-lo, render glória ao nome do Senhor com as nossas vidas.